quando você quiser. Oi, pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do canal Conecta Rim, diretamente dos estúdios da Betamax Produções, aqui na Praia do Flamengo, 66520B, a sala. E eu estou hoje aqui com a Adriele Vargas, que é uma nutricionista especialista em doença renal, e ela está aqui. Eu sou suspeito, porque virou minha amiga, se transformou na minha amiga, e é uma profissional assim excelente. E ela é parte do nosso time Conecta Rim. E a gente hoje vai falar sobre nutrição e doença renal. A gente estava até preocupado aqui antes de começar, vai dar tempo de falar de tudo? Eu falei, vamos falar de tudo, nem que tenha que fazer um episódio número 3, parte 2, de nutrição e doença renal. Muito bom ter aqui você, Adriele, uma honra. E, assim, eu queria que você se apresentasse para a gente. Obrigada, Alisson. Muito, muito obrigada pelo convite, pela confiança. E sim, a gente virou super amigos, né? Passamos de oi, tudo bem, num congresso para relação de paciente, nutri e agora amigos e parceiros do Conecta. Muito obrigada pelo convite. Falando um pouquinho de mim, eu sempre começo me apresentando apenas como oi, muito prazer, eu me chamo Dri. Mas eu me chamo Adriele Vargas, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2017 na Universidade Federal Fluminense, na UF, na mesma onde eu fiz também meu mestrado na área de nutrição renal. Atualmente eu faço doutorado, uma parceria com a UF e a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também na área de nefrologia, né? Então nutrição renal é realmente o que fazem os meus olhos brilharem. E aí, em paralelo ao mestrado, eu fiz uma pós de nutrição nas doenças crônicas, porque eu comecei a perceber que quem tem doença renal não tem só doença renal, né? Tem diabetes, pressão alta, então eu falei, poxa, eu preciso entender um pouco melhor as outras doenças crônicas. E aí eu fiz uma pós no Einstein, aqui no Rio, que abriu a turma em 2018, paralelo ao mestrado. E hoje, então, eu atendo em consultório, faço doutorado na UFRJ e também sou membro do Comitê de Nutrição da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Dri, assim, até eu te conhecer, eu já segui a doutora Denise Mafra e eu posso dizer o seguinte, é muito difícil, eu como paciente, 18 anos de tratamento, é muito difícil a gente achar uma nutricionista especialista em doença renal. Agora que eu te conheço a doutora Denise Mafra, parece que abriu um leque, apareceu um monte assim do nada, surgiu. Mas até então, até eu entrar nesse nicho, eu percebia que é muito difícil você encontrar especialista nessa área. Assim, o que você me diz, o que te levou para esse caminho? O que na hora você já sabia que ia fazer esse tipo de curso, que ia se especializar? O que aconteceu? Como é que foi esse seu encontrar com a nutrição renal? Foi ao acaso, vamos botar assim, porque foi ainda durante a graduação, ou seja, né, eu fiz a minha graduação na UF, onde a professora Denise Mafra é professora hoje, né, professora titular, e dá aula de nutrição renal. E aí, eu tenho bolsas, né? As universidades federais você tem bolsa de iniciação científica, e uma delas eu me inscrevi, eu ainda nem tinha feito a disciplina dela, coincidiu ser até no mesmo ano quando eu entrei para a bolsa, foi em 2015, onde saiu a bolsa, o edital, eu fui, me inscrevi e entrei para o ambulatório de nutrição renal da UF, que eu também atendo hoje, né? E aí eu entrei na época, em 2015, como aluna de iniciação científica, na verdade, bolsa de desenvolvimento acadêmico, mesma coisa. E aí eu comecei ali a minha nutrição renal. Eu até então não sabia, eu estava estudando essa parte ainda na faculdade, né, no semestre. E aí eu comecei pelo ambulatório de nutrição renal. Comecei a ficar apaixonada, porque eu olhava e falava, nossa, é muito difícil. E tudo que é muito difícil para mim, eu gosto, né? Eu falo, nossa, que desafio, porque você tem que diminuir proteína, porque o ambulatório é só de tratamento conservador, mas a pessoa tem outras queixas, e como que eu faço isso? Né? Se uma quantidade de carne é tão pouquinha, a pessoa não vai comer. Eu pensava, eu não vou comer isso. Mas tem que comer. Então, como que eu posso fazer para que não fique tão pequeno? E aí, minha paixão começou a partir do ambulatório. A professora, né, Denise Mafra, ela tem um grupo de pesquisa em nutrição renal da UF. E aí também tem projetos de pesquisa, enfim, foi onde eu entrei. Eu falo que eu descobri a nutrição renal, a minha especialização, sem saber que isso até mesmo era um nicho. Depois que eu me formei, que eu comecei a ouvir pessoas falando, quando eu fui, na verdade, começar a atender, então eu já tinha mestrado, que as pessoas, nossa, é importante você ter uma área específica. Eu falei, gente, mas o meu sempre foi nutrição renal, então tá tudo certo. E aí, então, foi assim
assim que eu entrei mesmo na nutrição renal. Ah, legal, legal. Você falou aí de uma coisa que me atentou, tipo, desafio, né? É um desafio. Uhum. E agora eu pergunto para você, com toda essa vasta experiência que você tem, eu queria que você me respondesse uma pergunta pontual. Para você, com essa experiência toda que você já tem, qual é o maior desafio da nutrição renal hoje para você? Você, com essa experiência toda. Para mim, é a adesão ao plano alimentar. É o mesmo desafio, só muda a ótica, seja para o paciente, como seja para o nutricionista. Então, para o paciente, é aquela coisa dele pegar o plano e falar, eu vou executar? Tá fácil, tá difícil? É difícil, mas eu consigo? Muitos desistem no meio do caminho. E aí eu falo que a doença renal crônica, ela é crônica. Então, eu, como nutricionista, não posso te dar mais um problema. Eu tenho que te ajudar a achar a solução. Então, se a doença renal é crônica, o plano alimentar é difícil pra caramba, então o maior desafio está em como eu posso tornar ele mais simples, qual estratégia que eu posso usar para que você consiga executar. Falando assim, ok, é difícil pra caramba, eu vou ter que sair um pouco da minha zona de conforto, você sabe do que eu tô falando. Sim. Drelly, sério? É sério. Mas você consegue? Tá, eu consigo. E aí, assim, a gente vai tendo adesão. Porque ter adesão, eu acho, de uma maneira que você fale, é difícil, mas dá pra fazer, eu acho que é o maior desafio. Tanto da pessoa que tem a doença, como do profissional que atende. Entendi. E assim, ainda nesse termo você falou que o ambulatório é só de tratamento conservador que você faz, né? Mas você atende pacientes de todas as fases do Sim. tratamento da doença renal, de conservador a pós-transplante. Sim, só uma adendo, porque a partir desse ano, senão o pessoal ouvir vai me corrigir depois, Tá. a gente começou a atender também alguns pacientes em diálise pós-transplantado, porque está tendo essa demanda, é uma demanda reprimida. Uhum. Então, o nosso objetivo principal é o conservador no ambulatório da UF, né, que fica localizado em Niterói. Mas enquanto a gente tiver vaga, a gente está pegando essas pequenas demandas, mas o grande objetivo, né, o primeiro objetivo da gente é o conservador. É o conservador. Sim. E assim, então, mas fora do ambulatório, você atende de todas as fases da doença renal. Qual que você considera o mais difícil? Tanto para você quanto para o paciente. Conservador, dialítico, pós-transplante, qual para você é o mais complicado de lidar? Para mim, o mais difícil... Eu tenho duas respostas. Primeiro, a mais difícil é aquela fase entre a conservador e diálise. O que hoje a gente chama de estágio 5ND. É a pessoa que ela está no estágio 5 da doença, ou seja, ela tem uma falência renal, a função renal dela já está bem reduzida, mas ela ainda não faz diálise. Então, é aquela transição de tudo que eu sei é verdade, que é o tratamento conservador, mas tudo irá mudar. Então, por exemplo, proteína, que a gente vai acabar falando, é uma recomendação. Simplesmente, quando você entrar em diálise, vai ser outra. Água vai ser outra. Então, colocar isso na cabeça, talvez, de uma pessoa que, muitas das vezes, se ela está em acompanhamento certinho, ela já está bonitinha, Drelly já está acordado, isso aqui está certo. E aí, do nada, você vira de cabeça para baixo. Bem, como é isso? E muda tudo. Então, eu acho que é mais desafiador. Acho que não é difícil, mas é um momento desafiador. Entendi. Bom, agora eu vou começar a destrinchar, porque eu tô aqui não só como host, né, desse episódio, que eu tava ansioso para fazer, mas eu tô aqui também como paciente, e eu vou querer sugar a Adriele aqui de todas as maneiras possíveis. E eu vou começar pelo que eu acho que é o principal problema na parte nutricional pro paciente renal, principalmente em terapia renal substitutiva, hemodiálise, diálise peritoneal, enfim. Fósforo, potássio. Quem é o maior vilão? Nossa. Quem é o maior vilão? Ai, as risadas eram garantidas, né? Então, tudo certo. Tudo no script. Então, se eu falar que é o famoso depende do nutricionista, você briga comigo? Cara, não vou brigar, não. Não, mas por quê? Deixa eu te explicar. Porque eu tenho pessoas que eu atendo, eu tenho pacientes que eu atendo, por exemplo, que... Eu tenho uma paciente específica que eu fiz todo o tratamento com ela conservador, agora ela tá em diálise e o potássio dela nunca aumentou. Nunca aumentou. É dela, ponto. Eu tenho paciente, por exemplo, que o potássio é sempre...
eu tenho um paciente que qualquer coisa em potássio aumenta. É aquela pessoa que, literalmente, se ela comer 3 bananas prata juntas, ali na semana do exame é arriscado de dar um pouquinho mais alto. Então, assim, então por que eu tô falando isso, que o depende? Depende da pessoa. A gente tem que tratar sem... Os dois altos vão trazer malefícios. O potássio alto, ele está relacionado com a parte cardiovascular. Arritmia. É por isso que tantas pessoas, o paciente, a família e nutricionista morre de medo. O médico chega a dar palpitação na gente, né? Fala, ai meu Deus, corta tudo, tira banana, tira batata, tira tomate, tira tudo por... Bota feijão de molho. Bota feijão de molho 10 vezes, dá banho, né? O feijão preto vira branco, né? No Rio. Mas por quê? Porque a principal causa de mortalidade de pessoas que têm doença renal é a doença cardiovascular. Então, se eu tenho uma coisa, que é o potássio, que ele pode levar a uma doença cardiovascular, e isso é a principal causa de morte, eu vou morrer de medo. Sim. Só que a gente tem que entender o quê? A gente vai mexer, por exemplo, na alimentação, se ele tiver alto. Se não tiver alto, a gente não mexe. Outra coisa, nem sempre a pessoa que tem doença renal crônica ela vai ter o potássio alto. Pelo contrário, até o guideline, né, o CADIGO, se eu não me engano, o CADOC, ele vem falando sobre isso, que a pessoa ela pode ter o potássio normal nos primeiros estágios da doença, ou até mesmo baixo, e depois esse potássio aumentar na fase final. Uhum. Então, a gente tem que ter essa questão, o potássio é um vilão, no ponto de vista de que a consequência dele é grave, porque você pode ter um problema cardiovascular. Mas ele só vem a aumentar no estágio final. Assim como o fósforo. Uhum. E o fósforo também é um grande vilão. Se a pessoa tem aquela tendência a ter o fósforo alto, a gente também precisa ficar preocupado. Por quê? Porque é o famoso DMO, o distúrbio mineral ósseo. Então, o fósforo elevado, eu não digo que ele é um vilão maior do que o potássio, mas ele causa mais de um tipo de complicação. Vamos botar o potássio, a gente pensa ali em uma cãibra, né, na arritmia, que é uma preocupante. Coisa mais muscular. É muscular, né? Potássio é uma coisa mais muscular, arritmia, pode dar uma cãibra, né? Tudo bem. Agora, o fósforo, ele tá dentro de um conjunto, que aí você tem o cálcio, o PTH, a vitamina D, e quando isso aí desregula, a gente tem como principal causa, ou seja, fósforo alto, a principal consequência dele é a perda de massa óssea. Como assim? Basicamente, por vários mecanismos, o cálcio que está no osso, né? O osso tem cálcio, sai do osso e fica no sangue. Com isso, você tem duas grandes consequências. Fragilidade óssea, fratura, né? E também esse cálcio que está no sangue. Alto no sangue. Leva a calcificação, que vai levar a outros problemas. Então, assim, Adriele, o fósforo, ele é mais vilão, ele causa mais de um tipo de problema. Isso com certeza. Nesse sentido, então, sim. Né? Sim. E a grande maioria das pessoas que estão na diálise, que fazem algum tipo de diálise, vão ter fósforo alto, porque o rim não está filtrando. Então, assim, ele é mais facilmente ficar aumentado na diálise. O potássio, não. Às vezes, a pessoa está na diálise, por exemplo, como eu falei, e ele não vai estar alto. E também é mais fácil de sair isso que eu ia falar. E a diálise é mais efetiva para o tamanho da molécula do potássio que para o fósforo. Assim, eu como paciente, vou falar duas coisas. Eu, no início do meu estágio 5, da minha diálise, nos primeiros anos, eu nunca também tive problema com potássio. Eu já tenho 18 anos de tratamento, eu vim ter problema com potássio agora, depois de burro velho em diálise. Então, é isso que você falou, né? Vai de pessoa para pessoa. Mas como paciente, eu digo que de controlar o fósforo é muito mais difícil. Eu não sei porquê, acho que o potássio é mais... Eu tô falando, você me corrija, para isso, claro. Para isso que te trouxemos aqui, tá? Para mim, o potássio é mais limitado no consumo. Ele é objetivo. Tipo, aqui tem potássio, aqui não tem. O fósforo é um leque. Ele tá, assim, muito disponível no que não presta e que a galera acaba consumindo, né? Tipo, e que todo mundo gosta, que é massa, que é pão, que é biscoito, que é bolo, parece que o potássio, isso tô falando da minha experiência, o potássio, para mim, eu consigo objetivar ele, onde ele tem, onde ele não tá. O fósforo, não. O fósforo, ele tá em tudo e em qualquer coisa e... Fala disso. Fala. Mais ou menos. Por favor, então, fala. Por quê? Porque o potássio, assim como o fósforo, ele também está presente em aditivos.
Então, quando a gente pensa em alimentação, existem aditivos à base de potássio. E hoje a gente já sabe que tanto o potássio como o fósforo, quando eles estão em aditivos, a absorção é de 99%. Ninguém botou 100%, né, pra gente ter aquele 1%zinho, mas é praticamente todo absorvido. Então, por isso que você fala de massa, de biscoito, de molho de tomate, isso tudo Ultraprocessados. tendo fósforo. Vai ter fósforo, sim, vai ser ultraprocessado. Mas também pode ter potássio. Porque aí... Por conta da conservação Por causa do aditivo. Então, aí, como que eu sei, Driele, se vou correr agora pra cozinha, né? Bota aí no ouvido, o fone, corre pra cozinha e começa a tirar os pacotinhos, né? Da geladeira e do armário, que eu amo, que eu falo que é blitz na cozinha. Adoro botar o pão pra cozinha. E aí você vai ver lá, como que eu sei se esse biscoito tem potássio ou não? É um pouco difícil. Por quê? Porque tem que estar lá alguma coisa potássio... Sorbeto de potássio, alguma coisa assim. A seu sulfame de potássio, se você tem esses nomes, que é alguma coisa potássio... De potássio. É um aditivo de potássio. Assim como o fósforo, fosfato de alguma coisa, aí também lembrou fósforo, é fósforo. Só que tem um detalhe. Você sabe, né? Eu falo. Graças à nossa legislação. Graças à nossa legislação, não é obrigatório que as empresas coloquem o nome do aditivo. Os aditivos, eles não precisam estar em nome, eles podem estar presentes em números. Então, por exemplo, INSS e um número. E aí você precisa jogar esse número na internet para ver o que ele é. Nossa. Então, como não é uma coisa muito simples, a grande recomendação tá com fósforo difícil de controlar, tá com potássio que tá alto, tá difícil de controlar, tenta excluir o máximo que você puder de alimentos industrializados. Saquei. Por conta disso. Saquei. Entendeu? Então você tá matando 2 coelhos com uma cajadada só. Tipo, tirou o ultraprocessado. Você ainda tem o sódio, que você também diminui. O açúcar, que aí pra quem tá em diálise não é legal porque dá mais sede. Tirando o industrializado, você resolve algumas coisas. Gordura ruim, proteína ruim. Vamos fazer a lista. A lista do, tipo... É assim, e isso me remete até como eu conheci você e a doutora Denise, que foi lá no congresso, falando como que a desinformação é massificada na cabeça do paciente renal. Uhum. Eu lembro que lá vocês estavam dando uma palestra sobre Food as Medicine. Sim. Né, falando até da cúrcuma, e aí vocês estavam falando das folhas verdes escuras, e eu lá, o único paciente, levantei a mão e falei, mas a folha verde escura tem potássio. Aí a doutora Denise Mafra falou na Leide, mas você comeu biscoito, você coitada da rúcula, do brócolis, entendeu? Se você come o biscoito, se você come isso, e é verdade, porque ninguém, até isso nas clínicas, informativamente para o paciente, quando o paciente entra em diálise, e dão aquela lista, eles até falam, tá, alimentos industrializados. Ok, aí vem folha verde escura, brócolis, rúcula, não sei o quê, couve, nananana. Quer dizer, é muito mais massificado na cabeça do paciente que aquilo ali, que é saudável, e não deve ter uma concentração assim tão grande, enfim... e deixa de lado os ultraprocessados. Exato. Porque aí o que acontece? Quando a gente falando assim um pouco, né, dos alimentos, o industrializado você consome sem perceber. Por exemplo, exatamente. De manhã você Acho que era isso que eu queria falar. Comeu um biscoito creme crack, de manhã passou uma margarina, botou uma fatia de mortadela. Mortadela, às vezes, é agressivo, né? Mas você passou uma becel, você falou, passou uma margarina, passou uma torrada com uma geleia. Uma torrada, e aí um biscoitinho creme crack... um achocolatado, isso tudo é aditivo, mas você consumiu sem perceber. Exatamente. E ainda achando que é saudável. Por quê? Porque pelo menos não tá comendo pão. Problema, tá escrito integral na embalagem. E aí você passou. Aí no meio do dia você vai lá, belisca alguma coisa. Pega um Danone de copinho, iogurte de copinho, aquele troço rosa, que não tem morango, tem um monte de aditivo. Aí toma aquilo correndo. Aí no almoço você coloca, sei lá, uma batata palha, porque não tem nada pra comer, e aí você joga uma batata palha. Né? Ninguém faz isso. Ou então, graças a Deus, né? Ninguém que tá ouvindo, nem meus pacientes comem, né? Mas aquele macarrão instantâneo, aquele troço tenebroso, porque você tem que comer correndo para ir para diálise. E aí você come aquele troço. Um suco de pozinho. Não, um suco de pó. Uma salsicha, porque você precisa comer uma carne e você tá comendo correndo.
E aí, ao longo do dia, você vai comendo industrializado, sem você perceber. E muito pouco natural. Só aí você já aumentou e pensa, todo aditivo, menor que seja, se tem aditivo de potássio, ele vai ser 100% absorvido, quase. E aí agora vamos pensar nos legumes, né, nas verduras, nas frutas. Então, o almoço, eu vou comer os vegetais verdes escuros, como você mencionou, e eles têm potássio. Tudo bem. Somente se o potássio estiver alto, a gente pode fazer o remolho, que é cozinhar em água por 10 minutos, joga aquela água fora e depois você utiliza. Só isso, acabou o seu problema, você eliminou o potássio. Cerca ali mas de 50%. Fica muito ruim, não sei o quê. Então, fica ruim, como que a gente pode fazer? Primeiro que o pessoal quer dar banho nos vegetais, né? E aí também não precisa. Você vai, então, lá de uma maneira pausada, pra gente poder explicar para não ter erro. Igual que eu falo para os pacientes, vamos lá, devagar. Vou fazer uma sopa porque tá frio. Sim, baixou 24 graus, no Rio está frio, né? Tá frio. Então, você vai fazer uma sopa. Esse legume, ele vai ficar dentro do caldo. Ou seja, eu preciso fazer um remolho. Porque vai acabar concentrando isso, porque você vai consumir aquele caldo. Entendi. Ou então vou fazer um ensopadinho. Ou como minha avó fala, uma jardineira de legumes com carne. Mamãe. Né? Então, e aí você vai consumir o caldo da onde está o legume. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar ele em tamanhos médio a grande. Por quê, André? Ele apenas pro troço não te manchar, virar uma pasta e você não querer comer. Então, você corta ele grandinho assim, coloca numa panela com bastante água, leva para aquecer, sem tampa, tá? Porque também ajuda, né, o vapor, né? Ele evapora. Cerca de 10 minutos levantando fervura. Joga essa água fora. E aí vamos fazer uma sopa, estratégia Driele que eu dou para os pacientes. Que eu falo, adesão, tá relacionada à estratégia. Então, qual é a estratégia? A questão do potássio acaba aí. Agora é a estratégia de Driele para você poder comer isso sem reclamar. Você vai lá refogar alho, cebola, no azeite, enfim, para poder jogar a carne, jogou os legumes, né? Beleza, jogou a carne, legume, o macarrão vai botar água. Qual água que você coloca? Enquanto os legumes estavam fervendo lá aqueles 10 minutos, você tem uma outra panela no mesmo lado, só com água esquentando. Porque na hora que você jogou os legumes e você vai jogar água, você joga aquela água fervendo, que ela mantém o cozimento. Se eu jogo uma água fria, ela vai ter que voltar a cozinhar. Com isso, os legumes vão ficar mais moles ainda. E assim, jogou a água, não é para ficar mexendo, deixa parado, cozinhando em fogo baixo, né? Assim, para cozinhar. Por quê? Se ficar mexendo, vai desmanchar, ele já está pré-cozido. Então, essa é uma estratégia para você, caso o potássio seja alto, e você consiga comer os legumes sem problema algum. Tirando esse detalhe, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes você precisa ser crítico. Pensamento crítico. Para de querer viver de lista de substituição. Então, vamos lá. Alface tem potássio, sabia? Pra caramba. Só que 100 gramas de alface, uma folha tem 8 gramas. Eu levei um susto agora. Então, assim, teve um paciente que falou pra mim, Driele, alface tem potássio. Não pode. Eu falei, onde você viu isso? Porque eu pergunto a fonte, né? Tem que mostrar, que pela fonte eu já condeno. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vou abrir aqui a tabela para você dar taco. Concordo com você. A alface tem bastante potássio. Só que são 100 gramas. Uma folha tem 8, 7, 9. Imagina 100 gramas de alface. Você vai comer 15 folhas, sei lá, de alface? Então, se vamos ter um pensamento crítico, você vai comer 1, 2 folhas. Então, não tem mais grande quantidade de potássio. Assim como outros alimentos. O brócolis, você já consegue comer 100 gramas fácil, né? Beleza. Você pode fazer esse cozimento, jogar água fora, caso você precise, né? E também pensar que tem outros nutrientes. Então, ali você tem o sulforafano, que é o que você está falando, que você viu na palestra, que está sendo estudado com vários possíveis benefícios, diminuindo a inflamação, que é a doença renal crônica, uma doença inflamatória, melhorando ali toda a questão da doença renal. Você tem cálcio no brócolis, você vai ter ali uma concentração, né, de vitamina K, porque é um vegetal verde escuro. Enfim, você tem vários minerais de ferro. André, ele é grande quantidade? Não, mas você precisa ir juntando isso na alimentação. Né? Uhum. Então, assim, às vezes você para de comer couve, brócolis, qualquer outro alimento, por causa do potássio. Mas vamos parar de ser hipócrita. Como que estão os aditivos? Como que estão os aditivos? A gente corta
ok, vamos cortar brócolis, couve, depois que você zerar todos os aditivos. Depois que a gente ver como que está a sua função intestinal, porque tem a ver com o potássio. Depois da gente olhar todos os medicamentos e conversar com o cardiologista, com o nefro, e ver se tem algum medicamento ali que pode ser poupador de potássio. Depois que a gente avaliar se você tem resistência à insulina ou diabetes e se está descompensado ou não. Depois da gente ver se a função renal ela está controlada ou ela está numa fase, por ser autoimune, sei lá, o motivo, caindo muito rápido. Então, depois que a gente faz tudo isso, a gente olha de novo e fala, ok, vamos tirar esses legumes para você, essas verduras, por um período de tempo. E aí, tudo bem. Entendi. Também, outro ponto também saber se o paciente está bem dialisado, se ele estiver nessa fase. Sim. Porque a diálise, pelo que eu sei, é extremamente efetiva para o potássio. Exato. Para o potássio. Exatamente. E aí, quando a pessoa está fazendo diálise, eu sempre fico assim, eu nem sei, né, se eu posso me expor assim, né, porque eu não sei se tem alguns médicos de clínica que não gostam muito de mim, então prazer, Driele, porque assim, algumas enfermeiras, não sei, porque eu ensino meus pacientes a olhar para a máquina. Sim. Então assim, você sentou na máquina, olha lá, laranja no laranja, azul no azul, tá certo o capilar? Tá conectado, certo? Não tô falando que a pessoa vai botar errado, mas ele tem que saber. O capilar tá conectado, certo? Beleza. A máquina apitou? Apitou não é bom, então você tem que saber o motivo. Por que a máquina apita? Você sabe o que é KTV? Então, vamos lá aprender qual é KTV. Qual que é o seu KTV? É 1.2, 1.4? Porque assim, na literatura, diz 1.2. Só que até aí, como diz a minha avó, morreu Neves, né? 1.2, não. Qual é o seu? O meu médico lá calculou é 1.6. Então tem que ser 1.6, ponto e acabou. Se não tá chegando em 1.6, não tá chegando em 1.4... A diálise tá ruim? Tá ruim, tem que ver qual que é. Então, assim, a pessoa ela tem que saber... São todos esses fatores. Então, para quem está fazendo diálise, o potássio está alto, mas um fator é esse. Tá conectando certo? Tem alguma intercorrência? Tá tendo hipotensão? A glicemia tá baixando? Não, a diálise tá certinha, bonitinha. KTV... bonito lá. Aí tem algumas que tem aplicativo, né? Aí eu falo assim, todos os círculos estão preenchidos? Que eu quero todas as bolinhas redondas. Todas as bolinhas. Tá tudo bonitinho? Tá tudo bonitinho. Então tá bom, fizemos tudo, beleza. Então vamos olhar agora para a alimentação e a gente pensa em excluir alguns grupos por algum tempo determinado. Até que se equilibre ou isso então, novamente. juntar com o nefrologista e falar, olha, fiz de tudo. Teve uma paciente que eu fiz isso. Falei, não tem de onde mais tirar. É medicamento. Vai trocando medicamento, porque era uma paciente idosa que estava exatamente no estágio 5ND. O médico, 80 e alguma coisinha anos, assim, o médico estava querendo adiar o máximo possível a diálise, que não seria tão legal para ela. Ela estava com 8 de função renal. Então, tava vendo se ia fazer fístula, não, a gente tava tentando segurar. Eu falo que eu fico na linha, assim, de respiração mínima. Joga pra nutricionista. Não, e aí a gente tava em conjunto, isso foi muito legal, por isso que deu certo. E a gente em conjunto, e eu falei assim, olha, da minha parte eu já fiz tudo. Porque tem nutricionista também que acha que vai resolver o mundo, né? Eu falei, gente, não tem mais pra onde ir. Ele, não, é só pra dar tempo de fazer a fístula, pra ficar bonitinho. Ela não tá com síndrome urêmica, mas o potássio fica batendo lá 5.2, 5.1, e naquela respiração, só pra ela poder entrar em diálise bonitinho, sem ter que fazer de emergência, beleza. E foi o que aconteceu. Então, também é isso. É você, às vezes, ter uma... Igual a proposta, né, do Conecta Rim. Integrar. Tipo assim, o nutricionista fala, eu não tenho nenhum problema em falar, fiz tudo que eu podia fazer. Aí virar pro nefro e falar assim, o que você pode fazer? Olha, mexi aqui, tá. E aí a gente consegue. É muito mais amplo, né? Do que só uma lista. Vai lá e eu não quero que você coma nenhum desses alimentos. Uhum. Então, assim... Trocando em miúdos, né? Se o paciente tiver com esse leque todo, com todos esses círculos redondos do KTV, a questão de você ficar com esse terror, né, das verduras verdes escuras, não é necessário, porque às vezes você consome, tipo assim, igual minha mãe costuma fazer couve, daquela fatiadinha com refogado, alho, isso. E aí eu fico pensando, cara, mas se eu como, é uma colher e é uma vez na vida, outra na morte. Então, não precisa ter esse pavor quando o seu potássio tá normal. Controlado. Não, potássio tá controlado. Vou comer uma colher, uma colher, vou... Pelo contrário, eu coloco, inclusive, porque assim, uma das coisas que podem levar o potássio alto é a resistência à insulina ou diabetes descompensada e acidose metabólica, né? E qual que é isso? O seu sangue ele tende a ficar mais ácido porque ele não está conseguindo lidar com a proteína, principalmente no conservador, enfim, na diálise às vezes também acontece. Em termos de medicamento, a gente tem um bicarbonato,
Uhum. Mas a alimentação, o potássio, as verduras também ajudam. Então, qual é o problema? Muitas das vezes a pessoa ela tá lá, ó, anos, não come nada, por medo do potássio aumentar. E às vezes tem uma diabetes que não controla por nada, tem uma acidose metabólica que, assim, já aumentou a dose do bicarbonato e tá dando 22, 23. Tem um intestino preso, horroroso, ainda mais se toma quelante por conta do fósforo. E você não tá comendo fruta, verdura, tipo, à espera de um milagre quase, né? À espera de um potássio que aumenta, mas ele não aumenta, gente. Entendeu? Ele não aumenta, então você pode comer. Você não precisa ficar na espera, entendeu? Eu falo assim, quando aumentar, a gente resolve. Enquanto não aumentar, eu só penso assim, acredita em mim, vambora, vai Come o que eu tô comer. mandando comer. É tipo assim, come, Come esse brócolis. por favor. Dri, vamos lá, vamos continuar. Proteína agora. Vamos falar um pouquinho de proteína. Ainda é um grande tabu ainda entre os pacientes, né? Se você... vou falar isso sempre, tá? Vocês vão reclamar. Em todos os episódios eu vou falar isso. Mas recepção de clínica, sala de espera de clínica de diálise é o melhor e o pior lugar para se estar. É o melhor porque você pode usar daquela desinformação toda, por isso é o pior lugar, que é um blá 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 que falam, e é o melhor lugar porque você pode usar aquele espaço para tipo jogar uma luzinha ali, tipo, não é bem assim. Eu confesso que eu já fiz muito isso, mas hoje em dia eu já meio que eu tô passando direto. Opa, boa tarde, bom dia. E a proteína é um dos tabus, né? De paciente, tipo, quando comer mais? Quando comer menos? Ah, tem que comer proteína por causa do músculo. Ah, não pode comer proteína, que a proteína aumenta a ureia. Me corrija, tá? Que a proteína vai aumentar a ureia. Ah, mas a médica mandou eu parar de comer proteína, mas, gente, a pessoa tá ficando visivelmente esquelética ali na sua frente. Pelo amor de Deus, come alguma coisa, alguém dá alguma coisa para essa pessoa comer. E aí esse tabu, fala pra gente, proteína, quando? Quando a gente tem que comer? Quando não pode comer? Por que é tão difícil esse equilíbrio? Ela está relacionada a tanta coisa, como você falou, está relacionada à ureia, está relacionada à acidose metabólica. Fala pra gente. De uma maneira simples, não tem como ter confusão, não precisa ter confusão. Quem está no tratamento conservador, ou seja, que perdeu função renal, e aí é importante saber que tratamento conservador com função renal abaixo de 60%, tá? Então, a partir do estágio 3, como a doença renal é uma doença que não dói, não sente nada, é muito difícil a pessoa descobrir até no estágio assim, com uma função renal maior. Então, normalmente é o estágio 3 que a galera tá para baixo. Então, função renal abaixo de 60%, ou seja, o rim filtrando menos de 60 ml por minuto, e não até quando? Até não entrou em diálise. Até não entrou em diálise, a ingestão de proteica, de acordo com o guideline, 0,55 a 0,6 grama por quilo de peso. Entrou em diálise, por isso que eu falo que é esse finalzinho que é difícil. Entrou em diálise, proteína dobra, 1,2 grama por quilo de peso. Dri, qual o peso? E aí, realmente, é um grande depende, porque aí vai ser da conduta do nutricionista escolher qual o peso. Eu posso pegar 0,55, por exemplo, um tratamento conservador, e multiplicar pelo peso atual da pessoa. Se ela não tiver, se ela tiver com peso ok, normal ali pelo IMC. Ou eu posso usar o peso ideal, o peso ajustado. Existem outras fórmulas que me auxiliam a chegar em um número para o peso dela e aí multiplicar por 0,55 a 0,6 para quem está no conservador. Dri, a pessoa está no conservador e tem diabetes, né? Todo mundo sabe que proteína, por exemplo, ajuda a controlar a glicose, né? Para não dar hipoglicemia, a pessoa não passar mal. Faz o quê? Se ela tem diabetes, eu posso ir até 0,8. Também baseado no guideline. Na diálise, 1,2. Posso aumentar? Posso. Posso ir 1,5? Posso ir, sei lá, a 2? Posso. Vai depender do objetivo que a gente vai ter. É ganho de massa muscular, mas eu botei 1,2 e eu não consegui atingir por algum motivo. É uma pessoa que é atleta e faz diálise, então ele tem um gasto energético muito maior. Enfim, a diabetes está muito descompensada. Mesmo com a diálise, então 1,2 não está segurando, eu vou ter que aumentar um pouco. Mas, de modo bem resumido, conservador antes da diálise é a metade da ingestão de proteína de quem faz diálise. Então, 0,6 e o outro 1,2. E me diz uma coisa, em diálise, no exame de sangue a gente consegue ver se tem que botar mais proteína para esse paciente, tem que diminuir a proteína desse paciente? No exame de sangue, a gente tem um exame chamado albumina sérica. Albumina sérica porque está no sangue, né?
a gente consegue olhar, e aí o ideal é que, pela literatura, acima de 3,8. Para quem tem doença renal crônica, né? A referência para quem não tem é 3,5. Mas a gente sempre olha para o padrão da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa, você chegou para mim em primeira consulta, eu vou ver lá, você tem exame de albumina? Tem. Tá quanto? Tá 4. Aí no outro, 4,1, 4,2. Então, eu sei que o seu normal é 4. Ou seja, a hora que você começar a quebrar 3,9, 3,8, eu já tenho que ficar de olho. Não é esperar dar 3,79. Entendeu? Entendi. Esse é o olhar que o nutricionista, muitas vezes, né, outros profissionais, têm dificuldade de ter. Entendi. Uma coisa é referência, outra coisa é o padrão. E por que esse exame a gente consegue ver? Que ele é uma proteína. Ou seja, a albumina é uma proteína. Uma vez que ela começa a diminuir, você começa a pensar, calma aí, a reserva proteica está diminuindo? Será? E aí levanta a antena. Então, se um exame que é uma proteína que está no seu sangue, ela está um valor menor, você fala, essa reserva de proteína talvez esteja menor. E aí você faz recordatório alimentar, que é perguntar para a pessoa, naquela grande entrevista que ninguém gosta, ninguém aguenta, mas é necessário, tudo que você está comendo. Você faz a bioimpedância, que é o exame, né, da balança. Você faz a antropometria, que é com antipômetro, que você faz as pregas, né, para poder ver como que está e se realmente tem ali uma diminuição da reserva de massa muscular. Mas como você falou, às vezes é nítido, né? Você olha para a pessoa e fala, gente, essa pessoa não tá bem. Alguém dá alguma coisa para a pessoa comer. Essa pessoa, a maçã, não tem uma maçã, tá assim. Ou então, isso aqui, né, começa a ficar fundo. Sim. As saboneteiras. As saboneteiras, exato. Enfim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro, que eu já me perdi. Vamos lá. Então, Dri, por conta dessa questão do próprio tratamento, a gente vê que a gente está falando da proteína, a maioria dos pacientes, inclusive jovens, acabam evoluindo para sarcopenia, né? Que é justamente isso que a gente está falando. E por que isso? Qual é a melhor forma de cuidar disso? Primeiro, o que é sarcopenia? Isso, explica pra gente o que é sarcopenia. Sarcopenia, ela é definida por 3 critérios. É a perda de massa muscular, força muscular e função relacionada também a músculo. Como assim? Massa muscular é o que a gente está falando. A pessoa perdeu reserva de músculo. Visível. Ou visível, você fez exame, a pessoa tem uma perda de massa muscular. O que significa isso? Ou ela perdeu, né? Você começou a ver ela ter uma perda, ou até mesmo na primeira consulta chega uma pessoa, por exemplo, obesa, né? Que você olha e fala, nossa, tem muito peso, tem muito músculo. Não. E aí a gente vai ver ela tem muita gordura. Então, às vezes, a sarcopenia afeta também até a pessoa que tem obesidade, porque é essa proporção. A quantidade de massa gorda é muito grande e a quantidade de massa muscular é muito abaixo do que ela precisa. Então, sarcopenia, vamos lá, tem que ter os 3 critérios, tá? Então, primeiro, perdeu massa muscular. Força. O que é força, né? No consultório, por exemplo, eu uso o hand grip, que é um aparelho que a gente consegue fazer a força da pressão palmar. Mas basicamente eu quero saber se a tua força, ela tá igual, se ela tá diminuindo. Às vezes eu pergunto, você tem a mesma força na mão? Né? Tem gente que começa a falar, nossa, eu pego as coisas, não consigo levantar sacola, ou então o aperto de mão diminui. Coisas do dia a dia que eu sempre pergunto assim, como que... Subir no ônibus. Força, você consegue. E aí, função. A função já é a questão de subir no ônibus. Porque tem um exercício que eu faço, às vezes, com o paciente, mas eu falo, um bom nutricionista, a gente consegue avaliar no olhar. Então, a pessoa chegou no consultório, ela vai levantar. Então, o ideal seria você levantar sem nenhum apoio. Então, você começa a contar quantos apoios a pessoa usa para levantar. Como assim? Mão no joelho, um apoio. Entendi. Um joelho. Mão no joelho, segurou aqui na cadeira ou na mesa, 2 apoio. Terceiro apoio, pé no chão ou em cima da cadeira, mão aqui. Gente, isso é muito importante. Gira o corpo, né? Aí tem gente que gira o corpo, faz assim, 4 apoios. Ou seja, quantos apoios ela está precisando para ela poder levantar. É uma maneira de eu saber se ela tem diminuição de função. Ou, por exemplo, tem vários testes, né? Teste de sentar e levantar, que a gente bota a pessoa sentada, pede para ela levantar várias vezes dentro de um período de tempo, e eu quero ver exatamente isso. Até quando? Não, como que ela levanta, quantas vezes ela consegue levantar, que a gente consegue calcular, e como que ela levanta. Só que ali no consultório, no dia a dia, eu já consigo ver. Ela chegou na cadeira para sentar, ou então na hora que ela levanta, eu falei, opa, calma aí. Então, você tem são as 3 coisas que definem sarcopenia. Só um adendo. Sim. Sabe por que isso que ela está falando é muito importante? Porque
Porque o paciente renal, ele tem a mania de botar tudo culpa na hemodiálise. Então, se ele começa a estar fraco, começa a ficar fraco, não consegue levantar direito, aí fala que é a coluna e não sei o quê. Pode ser também, Pode né? ser Por conta também. do fósforo e de Exato. tudo mais. Mas o paciente, ele tem a mania de culpar a hemodiálise a tudo que acontece. Ok, a hemodiálise é um tratamento extremamente oxidativo, realmente tem várias nuances ali que vão prejudicar a nossa qualidade de vida, mas a gente tem que justamente lutar contra isso. Então, a gente precisa reparar nesses sinais e falar, e para acender um alerta e falar, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Exato. Alguém me ajuda. Não pode botar isso na normalidade porque Não. faz hemodiálise. Não. Eu tenho algumas coisinhas que eu falo, que pra quem é meu paciente sabe, que me irrita profundamente. E aí eu falei, né? Se eu falei no altar, no dia que eu casei, que eu prometia falar não me irrite, então eu falo pra qualquer pessoa não me irrite. Então, assim, o que me irrita é a pessoa simplificar. Então, assim, por exemplo, não, mas eu faço diálise. Não, Exatamente, tudo bem, você faz diálise. exatamente. Ok, você faz. Mas assim, então, tá com sarcopenia, né? Tem todas que. Tá começando a. Porque o que acontece? A pessoa só enxerga a sarcopenia e o estado que ela tá bem. Mas o caminho ninguém quer ver. Então, assim, começou a perder força, função. Mas vamos lá, você faz diálise. Diálise é um processo que é danoso pro organismo por vários motivos. Vamos fazer uma atividade física? Não é pilates. Como ajudar esse músculo, Não né? é nada contra, mas não é pilates, é musculação. Vamos fazer uma atividade física? Vamos fazer, então, uma... André, não dá fazer atividade física, eu queria muito. Mas é porque o médico falou que eu não posso. Porque aqui a bacia tá ruim, a coluna tá ruim, o papagaio, o bico de papagaio e a fístula. Tá bom, vamos então fazer fisioterapia? Direcionado, fisioterapia. Vamos fazer uma hidro? Faz o pilates, então, agora. Não, qualquer coisa. Vamos fazer uma fisioterapia direcionada, então, com um bom profissional que vai te entender. Vamos fazer uma reabilitação, vamos entrar com... Porque, assim, às vezes, antes do suplemento, eu preciso que você se movimente, né? E aí, agora falando por que as pessoas jovens têm sarcopenia, né? Que você fala também, Isso. que já que é uma coisa que a gente esperava mais para idoso. Sim, por conta disso, que o natural da vida é você perder massa muscular, perder força, perder função. Por isso que o idoso teria mais possibilidade. O primeiro erro do plano alimentar não é a proteína. Não é a proteína. Todo mundo olha a proteína. É o valor energético diário. Como assim? Quanto de caloria a pessoa está comendo? Para aquele músculo consumir. Não, porque o que acontece? Qual é o grande erro? E aí eu pego, às vezes, pacientes que chegam para mim com essa queixa. Eu tenho um paciente idoso também, que ele está em tratamento comigo já há 2 anos e meio, e até hoje eu não consegui recuperar todo o peso dele. Ele perdeu 12 quilos em 3 meses. No conservador. Tipo massa magra. No conservador. 12 quilos em 3 meses. Nossa. É massa que você vai perder. E a gente conseguiu recuperar 8 quilos totais, assim. E por quê? Dieta mal planejada mesmo. Porque a primeira coisa que eu tenho que saber é, se você está num tratamento conservador, tem 3 coisas que vão te dar caloria. Ou seja, energia, botar seu corpo para funcionar. Carboidrato, que são cereais, frutas, açúcar, enfim. Proteína, tudo que é de origem animal, né? Carne, leite, queijo. As leguminosas, tudo que nasce vagem, então grão de bico, ervilha, enfim. E gordura, né? Azeite, óleo, tudo que oleaginosa, tipo castanha, nozes, tudo que é gordura. Beleza, tem 3 coisas, então 3 grupos. Se eu vou diminuir proteína no conservador, obrigatoriamente eu preciso aumentar carboidrato e gordura. O que muitas vezes acontece? A pessoa diminui proteína e não aumenta os outros 2. E aí eu tenho uma pessoa que, por exemplo, precisa ingerir 1.800 calorias com um plano alimentar de 1.200. Então, o VET dele, né, a energia está baixa. O que o corpo faz? Eu tenho alguns órgãos que precisam de que não tem reserva. Como fosse... a reserva é como fosse o seu tanque de combustível. Né? Então, a gente tem. Nosso tecido, o nosso delicioso tecido adiposo, a nossa reserva. Mas, por exemplo, o coração e o cérebro, eles não têm. Então, eles precisam ter sempre energia. Sempre a gasolina ali caindo para eles. E se o carboidrato tá baixo, a gordura tá baixa, adivinha quem eles vão pegar? Proteína. Entendi. Então, você começa a usar proteína, que é uma coisa super valiosa, que vai servir para quê? Para fazer massa muscular, para fazer, montar tecido, é a parte estrutural. Você tirou simplesmente uma pessoa super especializada para botar para uma função de, vai lá e dá energia para o cérebro e
pro coração, porque senão ele vai parar, por exemplo, né? Ou então porque eu preciso de energia. E aí você começa a tirar ele do caminho. Quando eu tiro ele do caminho, quem é que vai construir músculo? Não tem, ele não tá lá, ele tá fazendo o quê? Ele tá sendo quebrado para gerar Pra dar energia. energia Aí eu falo assim, pra quem não tem reserva. de uma maneira simplificada, é como se fosse assim, eu falo assim, ó, você tem esse copo aqui. Você pode pagar ele, eu adoro jogos, né? Com qualquer nota. Qualquer nota que você me der, eu pago ele. Aí você abre a tua carteira e você só tem nota de 100. É a proteína. Você vai levar por 100. Entendi. Mas aí outra pessoa tem uma nota de 2. Ele vai levar por 2, que é o carboidrato. Então a primeira coisa da sarcopenia é a gente ter cuidado, saber se a quantidade de caloria está adequada. Então, no conservador, na diálise é a mesma coisa. Eu vou ter que dar mais proteína, mas eu também tenho que dar mais carboidrato, mais gordura. Então, eu tenho que ver se o plano alimentar está adequado. Uhum. Primeiro passo. Isso daí a gente já resolve vários problemas. Porque o que eu já peguei de paciente que começou a ter sinais ali, indícios de vai entrar numa sarcopenia ou não, perdendo massa muscular, com um plano alimentar muito abaixo do que ele precisava. Isso aí já é um primeiro ponto. Por quê? Quando você tem ajustado o plano alimentar, mesmo no conservador, que você vai dar menos proteína, você não tem uma albumina sérica reduzida, mostrando desnutrição energética proteica. Você não tem uma sarcopenia, né? Muitas das vezes a gente vai adicionar ali algum suplemento para ajudar, ou a gente vai colocar outras estratégias, vai falar, vamos fazer uma atividade física? Que eu falo para o paciente, me ajuda, né? Realmente, eu não posso dar muita proteína, você está no conservador. Então, eu preciso que você se exercite ainda mais para que esse músculo vá meio que na força, sabe? Da raiva mesmo para funcionar. Na diálise é a mesma coisa. O que acontece na diálise? Qual é o nosso grande problema? O fósforo. Porque tudo que tem proteína animal tem fósforo. Então, o que a pessoa faz? Tira tudo que tem fósforo. Ele jamais vai tirar o macarrão instantâneo. E a Coca-Cola, e o refrigerante, e a salsicha, até porque é isso que ele tem que comer correndo para estar na diálise. Né? A resposta é essa. Ele vai tirar o quê? O leite, o queijo, a carne. Que tem uma proteína boa. Que tem uma ali. proteína boa. Ah, mas tem fósforo. Tirou, beleza. E o que você põe no lugar? Então, mesmo na diálise, o problema é qual? Eu posso dar mais proteína, ajustei o valor energético. Por que a pessoa tem sarcopenia? Porque ela não está comendo proteína, porque ela está tirando por causa do fósforo. Não está repondo de outra maneira. O que eu preciso fazer? Uma estratégia é trocar essa proteína animal, por exemplo, por proteína vegetal. Ou tentar suplementar. Eu tenho que dar, eu falo meus pulos, porque eu tenho que fechar a proteína. Então, assim, se não dá para botar o quelante, fazer o indivíduo tomar o quelante no horário certo, no momento certo, né? Quelante é um ímã. Então, você tem que tomar ele junto com o fósforo. Não adianta você almoçar, dar meia hora, 40... Ih, o quelante, vou tomar. Quelante, gente, é o carbonato de cálcio, o cloridrato de cevelamé, cevelamé. Cada um fala pro fósforo, tá? Exatamente. E o que ele faz, né, o quelante? Porque na diálise, eu tenho uma tendência a ter fósforo alto, eu tenho um problema que é o distúrbio mineral ósseo, que a gente já falou, e eu tenho que comer muita proteína. Então, realmente, a pessoa vai tomar o quelante. Só que o quelante, ele é um ímã. Melhor maneira de explicar. Ele é um ímã. Ele é uma parte do ímã e a outra parte do ímã é o fósforo que você comeu. Ele só funciona, ele só gruda se for junto. Então, estou comendo, vou tomar o quelante. Comi o quelante, ele vai grudar no fósforo que tem, por exemplo, na carne, enfim, ou no café da manhã no leite, no queijo. Ele grudou e ele sai pelo seu intestino. Por isso que dá constipação, porque ele tem a ver ali com a questão do intestino. É isso. Almocei. Esqueci de tomar. Vou tomar agora, meia hora depois. O que ele vai fazer? Entrou o fósforo, o quelante, uma parte do ímã. Cadê a outra? Não tem. Já foi. Desceu sozinho, jogou fora dinheiro, né? Porque é caro. Ainda vai dar uma complicaçãozinha no seu intestino, vai ajudar ele a ficar preso, e o fósforo não vai baixar. Então, o problema. Mas, doutor, eu tô tomando o carboidrato de cevelame. Então. Tô tomando carbonato de cálcio. E aí o médico às vezes dá o choro. Não, vamos mudar para acetato de cálcio. Tá tomando que horas? Quando lembra. É a primeira pergunta. Então, que horas? Antes de comer, dizem também que antes. Dizem que o ideal é durante. O mundo ideal, que eu falo assim, eu sempre trabalho, né? Independente da área. Exato, ele sabe. A gente trabalha com 3 níveis, né? O mundo ideal, o real e o submundo. O ideal tá comendo, toma um cevelamé. Vou tomar 3 comprimidos. Dá uma primeira garfada, come um comprimido e vai... Acabou a refeição, acabou o medicamento ali junto. Vai diluindo. O mundo ideal, né? Que todo mundo faz. A realidade é o quê? Nem que seja
Tá aqui, ó, o comprimido tá aqui. Você tomou, começou a comer, acabou. Ah, eu gosto de tomar no final. Vai esquecer, faz isso não. Imediatamente após também pode, mas tu vai esquecer. E também tem uma outra coisa, dependendo do tempo que a pessoa demora pra comer, aquela primeira garfada, aquele primeiro fósforo ali já foi... Então, botou na boca, começa a comer. E o submundo é tomar 2 horas depois, né? Ou não tomar, aí não dá. Que muita gente faz. Então, fechando essa ideia, né, da sarcopenia, é uma situação muito complexa, que vem atingindo cada vez mais pessoas jovens, mexe com uma coisa muito importante, que é a qualidade de vida, né? Porque você vê uma pessoa jovem que está perdendo força muscular, função, você fala, poxa, uma pessoa de 40, 50 anos, não consegui levantar mais direito, e aí começa, né, a gente consegue atingir. A primeira coisa que a gente tem que ver na alimentação é o básico. Então, seja profissional, né, como nutricionista, se estiver assistindo, seja o paciente, a ingestão está adequada, é o mais básico. Proteína, vamos ajustar a proteína. Porque, assim, o problema que está no conservador mas tá com perda da massa muscular, mas também não tá comendo carne? Tá bom, né? A justificativa é essa. É o que eu mais uso. Mas também, doutora, meu médico falou que eu tô ficando magro, mas é porque minha dieta tá sem carne. Eu falei, calma, respira, vamos conversar. Então, assim, a gente vai pro básico. O difícil é o quê? Vamos aumentar mais um pouco? Ou não? Vamos botar um suplemento? Vamos suplementar. Vamos fazer uma atividade física? Mas vai pelo básico. E aí, pra gente conseguir, né? E o importante também de você, pra também a gente fechar isso, que eu sabia que ia atividade física, gente, principalmente falando em sarcopenia, não é caminhada. Não. Tá? Não é caminhada. Olha o ombro aqui olhando você, as coxas, a panturrilha andando e o ombro, o braço, enfim, não é caminhada. É musculação. É musculação. No ruim de tudo, né? Aí vai um pilar. E de preferência guiada por um bom profissional de educação física. É o que eu falo. Cada caso é um caso. E cada um no teu quadrado. Eu não prescrevo atividade física. O paciente vai assim, então. É individualizado. Vai ter gente que realmente não vai ter como fazer. E aí vai ter que fazer uma fisioterapia, alguma coisa desse tipo, mas tem que fazer. Exato. Tá? Vamos para um próximo ponto. Agora, mais uma polêmicazinha que eu quero falar. A gente vê que hoje em dia, nas clínicas de diálise, os exames de rotina, eu queria muito falar disso, ele tem uma visão muito micro, né, da avaliação nutricional do paciente. É hemograma, ureia, ureia, creatinina, e tá ótimo. É uma coisa bem básica, semestralmente uma sorologia, às vezes anualmente e tal. Eu queria que você me dissesse, porque, assim... Eu posso falar que eu sou seu paciente, né? Se não pode, já falei. Porque, assim, a gente vê no seu atendimento que é uma visão que a gente não está restrito àquilo, né? Tipo, a ureia, potássio, fósforo e tchau. É uma coisa muito mais macro, né? Para avaliar o que está acontecendo nutricionalmente com aquele paciente. Eu queria que você me dissesse, me abordasse alguma coisa nesse sentido, porque isso é geral. Eu sei, assim, que muitas clínicas atendem SUS, a gente está passando por uma crise no país com relação a pagamento do tratamento. Muitas clínicas fecharam, a gente sabe que o que é repassado para as clínicas não paga, acho que nem 70% do que o tratamento realmente é, então as clínicas têm que dar, principalmente as de SUS, tá? Não em pingo d'água, mas eu vejo também que as particulares também ficam nesse nicho de fósforo, potássio, ureia, creatinina. E tchau. E o hemograma, lógico. E tchau. Qual a importância dessa visão mais macro no exame do paciente? De ver os outros nutrientes, de ver aquele conjunto ali para saber o que está acontecendo. É você enxergar a pessoa além do rim, né? É você saber, assim, uma coisa que eu venho falando muito se a doença renal crônica é complexa, a minha estratégia também precisa ser. Então, se eu falo que a doença renal é complexa, lá na primeira pergunta, quando você me fez, você falou, Adriele, qual é o maior desafio? É a adesão. Então, isso me faz ir além. Por quê? Por exemplo, se a ureia tá boa, potássio tá bom, fósforo tá bom, hemograma tá bom, tá tudo bem, o que eu faço? Acabou. Então, tudo certo. Tchau. Mês que vem a gente se vê. Só que, assim, não deu tchau, sabe por quê? Porque, assim, o seu intestino ainda tá preso, você não consegue dormir, você tá cansado, você tem indisposição, tem irritabilidade, tem... Aí você fala assim, mas como assim? Então, o que é isso? O cabelo tá caindo,
Pele Pele ressecada. ressecada, só acorda depois do café. Nossa, eu só consigo acordar depois que eu tomo café. Acaba de comer, dá uma vontade louca, surreal de comer doce, às vezes não era nem isso. Aquele sono no meio da tarde, dificuldade de dormir, vai deitar, a cabeça tá e não pega no sono, e acorda de madrugada. Isso tudo significa muita coisa. E tudo isso que eu tô falando são sintomas de alguma deficiência de algum nutriente. Então, a gente precisa fazer, quando a gente faz um exame de sangue mais elaborado, buscando resposta para sintomas que a pessoa já traz. Ela tá me falando que não tá bem. Então, por exemplo, né? Essa questão de você acordar já cansado. Vamos dosar uma B12? Será que a B12 não tá baixa? Né, que está relacionado com a parte energética, e a gente sabe que B12 tem total relação com a doença renal, que você tem perda ali de uma baixa de B12 na doença renal. Além disso, os famosos ZOIs que o pessoal toma, que tá com um pouquinho que a gente chama de inibidor de bomba de próton. Mas os ZOIs da vida, começa, né? Os ZOIs, omeprazóis, pantoprazóis. Que você toma, e eu pergunto, pra quê? Porque um dia eu tive azia, porque eu tive uma gastrite. E aí, qual é o problema dele? É que ele inibe um fator intrínseco, que é uma substância do estômago, que é responsável por ativar B12. Ou seja, esse ser humano que toma esse medicamento, que nem era para tomar 10 anos, já tem a doença renal que estaria afetando, vai dosar essa B12 e está baixíssima. Aí o cansaço, fraqueza, fragilidade, pode ser muito dessa questão. Então, além dos exames que a gente pode, né, dosar, e aí eu sei que quando a gente fala em clínica é mais difícil, né? Ambulatorial, consultório, eu peço, você faz, tá tudo certo. Então, você tem vitaminas, né? Minerais, magnésio, selênio, zinco, enfim, metais pesados. Então, por exemplo, chumbo, alumínio pode estar acumulado, dependendo ali da diálise, tem super a ver, né? Então, tem várias coisas que a gente pode dosar. E cada um vai estar relacionado a algum sintoma, né? Sim. E aí, mais duas coisas importantes que eu quero falar, além desses exames, que a gente pode se impedir. Eu sempre peço um grandão e, a partir dele, a gente vai diminuindo e vendo realmente o que faz sentido. Porque não tem bola de cristal, não dá para suplementar nada sem exame. Adriele, não sei. Só sei depois que você fizer o exame. Depois que você fizer o exame, eu vejo se você pode ou não tomar. Mas, Dri, por favor, bota... Não sei. Vamos fazer o exame? Depois do exame, a gente suplementa ou não. Bola de cristal, não temos. Mas duas coisas muito importantes. Duas coisas muito importantes. A leitura do exame, porque o que eu vejo é uma deficiência de profissionais que não sabem fazer interpretação de exames, ou por não saber, aí eu já não sei, ou por pressa. Por exemplo, quando eu olho o hemograma, ele não me fala só de anemia. Até porque, para ver anemia, eu tenho que fazer índice de saturação de transferrina, para ver se tem estoque, enfim, de ferro, se esse ferro está sendo usado ou não. Mas quando eu olho o hemograma, que toda clínica tem, eu vejo se você tem ali uma indicação, por exemplo, se triglicerídeo está alto, eu consigo ver em algum marcador. É um indicativo. Será que tá? Eu consigo ir lá buscar. Vitaminas, por exemplo, B12, B9, que é o ácido fólico. Tudo isso pelo hemograma. Pelo hemograma. O hematócrito, por exemplo, eu consigo ver e pegar. Adoro pegar mentiroso no hematócrito. Ainda mais no conservador. Você bebe água. Bebo pra caramba. Intestino preso, tudo ruim. Aí eu vou lá e vejo. Tem um hematócrito, ele mostra que é a parte sólida do sangue, né, da célula vermelha. Então, dependendo da relação que ele tem com a hemoglobina, dependendo do valor que ele me mostra se você está muito concentrado. Então, se aquele sangue está muito concentrado, você não está bebendo muita água. Aí eu tem certeza? Aí a pessoa, não. Sabe que eu não tô muito assim? Então, o hemograma, ele fala um monte de coisa. O hepatograma, o exame de fígado também, né? Que é esses exames hepáticos, TGO, TGP, bilirrubina. Então, são alguns exames que às vezes tem, mas a pessoa passa direto. Verdade. E um segundo ponto é valor de referência, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Por exemplo, vai dosar uma insulina, que de vez em quando dosa. Aí tá o valor de referência até 22, 25. Vamos pensar. Insulina é um hormônio que ele tá alto quando você come. Que ele vai lá, pega a glicose e joga para dentro da célula. Se você ficou 12 horas em jejum, uma insulina de 20 é muito alta. Então, tem algumas referências de nutrição funcional que falam que ela teria que estar abaixo ali de 10, 7. Então, assim, vamos olhar também com olhar crítico, que às vezes dá a impressão que o profissional, ele só quer, tá dentro do valor de referência, isso o paciente sabe fazer. Tá dando referência, tá tudo ótimo. Não tá. Você vai
não é matemática, sabe? Tipo Uhum. assim, o hemograma tá 12, tá bom. Tá 11, tá bom ainda. 10,9 tá ruim. Ué, gente, mas calma aí, de 11 para 10,9? Você não viu esse troço caindo? Então, para as clínicas, eu acho que fica esse recado do ponto de vista saber trabalhar mais com o que já tem. Uhum. Entendeu? Entendi. Ter mais conhecimento do que já tem para poder... Não é nem conhecimento, às vezes é você até poder explicar, né? Mas aí mexe em algumas coisas, porque a gente sabe que são poucos profissionais para muita gente, e aí é um campo que às vezes é difícil da gente mexer. Mas eu quero dizer que às Mas eu vezes acho que não é desculpa. Ok, vamos lá. Mas às vezes com o exame que você já tem, dá para ser muito mais utilizado do que é usado ainda hoje, entendeu? Entendi. Muito bom, André. Agora, vamos para mais um ponto que é sensível no tratamento e é a tríade. Me corrija depois, tá? Para mim sempre foi uma tríade, mas vamos lá. Que é, você chegou até a falar um pouco, que é o PTH, cálcio, fósforo. Ah, sim. A gente vê que é um ponto sensível porque, assim, a maioria dos pacientes renais que está em terapia renal substitutiva, hemodiálise, diálise peritoneal, por muito tempo, a maioria desenvolve para uma, eu não sei se é osteodistrofia, É osteodistrofia, né? Muito né? usado, Por mas é esse termo. conta desse desequilíbrio e que o primeiro culpado é o fósforo, que vai interferir no PTH, que vai interferir não sei aonde, no cálcio, que o cálcio vai para o sangue, nananana. E assim, por que ainda hoje, né, é tão difícil para o paciente ele conseguir equilibrar isso? Hoje que eu digo que a gente vem numa crescente de evolução do tratamento renal, numa crescente de evolução de medicamentos. A gente teve aí, eu não sei o nome, eu acho que eu não posso falar, eu não sei. Não vou falar. É um que vai lá diminuir o PTH, gente. Aquele que a gente tinha que entrar na justiça, tinha uma burocracia. Hoje está mais fácil. Acho que só tem ele. Que vai lá para diminuir o PTH. Então, a gente está numa crescente, e eu não sei se eu culpo o próprio paciente na adesão, como você falou, né? Porque se ele não controla o fósforo, é uma reação em cadeia, né? Sim. Ou se é uma vista grossa vamos de novo polemizar aqui as clínicas, uma vista grossa do profissional que está falando, está vendo justamente isso que você falou. O fósforo estava 4,5, daqui a pouco está 4,6, daqui a pouco está 4,9, daqui a pouco está 5. E aí só vai se preocupar quando está 6, 7, 8. E aí? Esse é um ponto. Grita para mim. Esse é um ponto. A gente tem que entender, novamente fala, a doença renal crônica ela é complexa. A alimentação na doença renal crônica vai muito além de não comer carambola. Então, assim, se fosse só não comer carambola, acabou todos os problemas, né? Não é isso. Então, quando a gente fala do distúrbio mineral ósseo, que é... Por que é difícil? Porque é difícil mesmo, porque você vê, ó, envolve o PTH, que é um hormônio que está dentro da glândula da paratireoide. Envolve o rim, porque o rim ele vai ativar ali, por exemplo, a vitamina D, que aí é um quarto item que entraria, que a vitamina D tem total relação com o cálcio, que está dentro do osso. Pensa, o osso não é um ossinho, é o osso do seu corpo inteiro. Que aí tem total relação também com fósforo. Então, é uma coisa que envolve muitas áreas. E aí ela é complexa, porque você tem que tentar bloquear todos os pontos. E aí, se não bastasse isso, que já está difícil, PTH, cálcio, vitamina D e fósforo, os estudos vêm mostrando para a gente outras coisas, né? A nível de ciência, de pesquisa, que é o fator IFG23, eu acho, não sei se estou falando errado, que é um outro fator que vem antes disso tudo, que é um fator que, tipo assim, que é a alteração nele que começa a desencadear. Você tem um outro que a gente fala que é o fator, o cloto, enfim, tem agora a nível antes disso... E a gente consegue ver isso em exame? Não. Desculpa interromper. Não, só a nível de pesquisa e aí científica. Então, são outras coisas que, por exemplo, que já estão mostrando pra gente que a pessoa fala assim, o PTH, ele pode, não sei se já aconteceu, do PTH tá elevado e o fósforo ainda tá normal. Não sei se você já viu. Não via. Muito no início, eu falo assim, olha, às vezes você tem um PTH que ele tá alto, mas ele não tá 200, 500, né? No conservador, por exemplo, ele tá 70. Ele tá subindo. Uhum. E o fósforo ainda tá normal. Sim.
Entendi. E aí o que você faz? Nada, porque Nada. o fósforo tá normal. Então, em relação à alimentação, é a parte mais difícil de mexer. É a mais difícil. Eu falo assim, a única maneira que eu, Driele, até hoje encontrei de atuar é de maneira indireta. Por exemplo, mesmo que o PTH esteja alto e o fósforo ainda não esteja alto, vamos controlar fósforo sim. Sim. Porque o PTH, ele tá aumentando por quê? Porque ele tá Alguém está incentivando ele. Porque quem incentiva? A falta de fósforo. Então ele fala assim, ele começa a aumentar porque fala, ó, não tem fósforo no sangue o suficiente. Só que isso aí tá meio que quebrado esse gatilho. O corpo ele já começa a perder a doença renal, leva, por isso que é difícil. Ele quebra essa conexão. Então o PTH tá aumentando porque não tem fósforo, ele não consegue reconhecer. Então ele começa a aumentar. Às vezes seu fósforo poderia estar lá 3,5, 4, ele começa a sumir 4,2, mas ainda tá normal, ainda tá é isso que eu falo. Dentro da taxa de Tá na referência. referência, mas ele tá aumentando na referência. Porque o PTH tá subindo, porque ele tá mostrando. Então, às vezes, ali é uma hora que você consegue intervir. Já vai resolver? Não, mas é o que eu faço. Segura um pouco o fósforo, vamos ver como que fica, conversa com o médico, vê se vai botar medicamento agora, vai esperar um pouco. E aí, porque o que leva o fósforo a aumentar também? Perda de função renal. Por isso que no final do conservador ou na diálise. E aí, em relação à alimentação, eu vou mexer no fósforo. Zero industrializado. Paciente que está em diálise, PTH está dando 400, 300, subindo. Vou nem falar 1.000, 2.000, que aí às vezes já é questão de cirurgia. Tem que tirar industrializado, não tem outra alternativa. Eu falo assim, é a única coisa que eu posso fazer com você, criatura de Deus. É a gente zerar industrializado e tentar, eu tenho que manter proteína para não ter sarcopenia, para não ter fragilidade óssea, então trocar talvez algumas proteínas animais por proteína vegetal que tem menos fósforo. Uhum. Mas a minha conduta, fósforo, PTH, acaba aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso tem que estar muito certinho. Entendi. E cálcio e vitamina D também. Você vai ter lá deficiência de vitamina D. Tem medicamento, você suplementa, né? Mas se pega sol, ser de luz na minha vida, você vai pro sol? Então vai pro sol. Não é porque eu falo assim, vitamina D a gente consegue o quê? Vai se suplementar, mas sol. Então, atividade física para tentar manter essa saúde óssea. Então, essa relação, acho que ela é muito difícil pelo próprio corpo, porque ela atua em vários locais e agora a gente vem estudando, pesquisando e vendo que tem mais coisas ainda que podem estar envolvidas. Nossa. Então, assim, o medicamento, quando ele atua, você tem um que mexe no PTH, mas também tem que ter fósforo. Então, você tem o quelante. Não, mas aí a vitamina D tá baixa. Aí você tem que mexer na vitamina D. E aí você não pode suplementar a vitamina D se o fósforo estiver alto. E aí o que você faz? Senta e chora um do lado do outro. Então, assim, por isso. Então, assim, na alimentação, eu vou pro básico. Então, fósforo. Por isso que eu falo, uma pessoa dessa não dá, gente, pra comer aditivo industrializado. Por conta disso. Eu vou meter logo uma coisa que eu não suplemento. Vitamina D. Não me meto. Não me meto. Porque 4.000 unidades, que é o que eu posso prescrever, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, só no seu bolso, que você vai gastar dinheiro à toa. E não posso. E se eu pudesse suplementar, coisa que eu não posso, porque acima dessa dose é só medicamentosa, o risco é muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que eu não posso, eu falo, para com isso. Quem tem doença renal crônica, para com essa história que vitamina D tem que estar 50, 100, porque não viu aonde, que agora a vitamina D tem que estar, sei lá. Vitamina D é muito complexa, porque ela tem que estar no valor dela. De 30 a 40, 45, no máximo 50. Então, começa a subir por conta da relação do fósforo. Uhum. Então, eu sempre falo que eu não posso suplementar. Mas é fácil de comprar sem receita, né? Então, assim, cuidado para você não ferrar essa história que já tá difícil. Que tá o médico tentando te ajudar, o nutricionista. E aí você vai lá, me toma 50.000 unidades de vitamina D. Não é legal. Isso, eu quis entrar nesse assunto, como eu falei, porque é uma das principais causas da evolução de doença no paciente renal, né? E por experiência própria, porque eu passei pela fase do fósforo aumentar, de não conseguir aumentar o fósforo, dele mexer no meu PTH, meu PTH ficar astronômico, minha fosfatase alcalina Tem ficar a fosfatase astronômica. também. E aí, porque mas aí eu digo quando começou a afetar a minha proatividade, que eu sou extremamente proativo, eu começar a sentir dor na costela, de eu não conseguir andar direito, de subir no ônibus, sentir dor. Quando começou a afetar isso, eu falei, peraí, tem alguma coisa que eu quero resolver isso. E a cirurgia, o acesso à cirurgia de paratiroidectomia hoje, pelo SUS,
é muito complicado, né? É uma fila gigantesca, é uma fila maior, às vezes, do que a fila do próprio transplante, tá? Uhum. Do você fazer uma paratiroidectomia pelo Sistema Único de Saúde. E mesmo se você tem plano, acesso a plano ou faz particular, é uma cirurgia que é uma cirurgia complexa. Porque o teu cálcio vai zerar, você tem que manter o cálcio, você tem que fazer uma suplementação cavalar de cálcio, você tem que ficar atento no pós-cirúrgico, o enfermeiro não pode esquecer daquele cálcio ali. Então, quer dizer, e afeta a sua qualidade de vida. Tipo, eu tinha 1 metro antes de ter a osteodistrofia, né? Eu tinha 1,81 m, hoje eu tenho 1,73 m. Esse foi a minha, como é que eu dou o nome? O que ficou disso, né? Meu irmão, ele também faz hemodiálise, o meu irmão, ele ficou bem mais, como é que eu vou dizer? Afetou mais. Afetou bem mais ele, obrigado, porque ele já não era tão proativo como eu sou. Então, tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor ali, foi indo até o nível de falar, cara, tem que fazer, senão vai dar ruim, você vai espirrar e vai quebrar um osso de uma costela seu. Que acontece, você sabe, deve ter fraturas espontâneas quando a coisa está muito ruim. E o acesso à cirurgia, o acesso a resolver esse problema é muito difícil. E você falou uma coisa certa, o negócio é começar lá do básico, o básico é o fósforo. Exato. E aí é isso, não tem negociação. É isso que eu preciso entender. Eu sou muito simples, muito tranquila quando eu atendo, você sabe disso. A gente vai chegar em alguma conduta e uma estratégia junto. Mas assim, fósforo alto. Eu falo, PTH eu não mexo, eu não consigo, é hormônio, não tem como eu mexer. Agora, e às vezes nem tem como, às vezes o remédio já tá bem evoluído, a partir nem sei, e o medicamento nem faz cosquinha mais ali. Então assim, vamos pro básico, por mais que não resolva, vai dar tempo de você poder fazer uma cirurgia, né? Vai dar tempo até de reverter. De reverter, de qualidade de vida, enfim, e assim, e é só tirar. Então, eu acho que em relação a isso é muito difícil, realmente, envolve muitos fatores no organismo. Mas na alimentação, eu falo, vai pro básico mesmo. Legal. Muito bom. Perfeita, né, gente? Agora vamos para um assunto também sensível, que é assim... Outro? Ai, meu Deus. IMC. Eu sou gordinho, né? É um problema que eu trago de vida, né? Que daqui a pouco eu já vou entregar para o universo, mas enfim. Por que é tão difícil emagrecer fazendo hemodiálise? A primeira pergunta, calma aí que eu tenho mais, deixa eu até ler aqui, ó. Na mesma ordem, acho que você já falou isso. Por que é tão difícil para os pacientes magros ganhar massa? Nessa mesma ordem, mas acho que isso já foi respondido. Então vamos focar nos gordinhos. Por que é tão difícil emagrecer? Ó, eu tenho as minhas desculpas, tá, para dar. Eu posso estar fazendo a dieta que eu tenho uma nutricionista. Pensa no que você vai responder. Tô aqui pensando. Pensa no que você vai falar. Eu posso estar fazendo a dieta que eu estiver fazendo. Eu não sei o que acontece pós-diálise, que baixa um espírito dentro do paciente renal, pelo menos de mim, que tipo assim, que mané dieta, eu preciso comer o que estiver na minha frente. Lógico que tem uma questão de um autocontrole ali poderoso, né? Eu não vou comer. Dizem até que é uma coisa boa, né? Você sentir esse apetite significa que você está bem dialisado. Sim. Mas, para além disso, o IMC está envolvido em muita coisa no paciente renal, né? Qualidade de vida, está envolvido também muitas equipes transplantadoras estabeleceram um mínimo de IMC para inscrever a pessoa no transplante, não todas, tá? Por que é difícil emagrecer sendo renal, crônico, então, em hemodiálise? É por causa da Jaqueline, né? Quem é Jaqueline, a gente? Jaque. Já que eu faço diálise, já que eu saí da diálise... O problema é a Jaqueline. Vocês têm que romper essa amizade. Então, assim, já que eu dialisei hoje, dane-se, eu vou comer. Aí você quer que... Entendeu? O primeiro problema é a Jaque. A gente tem que dar tchau pra ela. Então, você dialisa, você tira do seu corpo substâncias tóxicas, né? Toxinas urêmicas. Você realmente fica bem, fica disposto, você se sente bem. E é pra comer, não é pra não comer. Só que é pra comer direito. Então, assim... Se durante a sessão da diálise a sua clínica não permite, né, que você coma durante a diálise, você precisa comer antes ou depois. Então, ou os dois até, né? Ou os dois, dependendo do horário que você for fazer diálise. Então, assim, planejamento. Eu vou fazer diálise, eu vou sair urrando de fome, eu quero comer a parede.
o que que você pode levar? Então, aí vai depender de cada pessoa. Você precisa... Ah, Adriele, dá trabalho. Então, de novo, a gente entra na questão da adesão, né? De Exato. novo... Da adesão e agora do comprometimento, na questão assim... Ah, eu vou sair morrendo de fome. Tá, você pode, por exemplo, entrar na primeira lanchonete e encher o potinho de fósforo de novo. Comer uma coxinha e um refrigerante. Ou levar algum lanche. Ah, Adriele, mas Sanduíche. nossa, mas o que? Aí, a maioria dos meus pacientes são homens, então eu sei todas as vezes desculpa, né? Adriele, eu não vou levar lanche, não. A minha cara. Eu vou levar lanche nada. Nem na escola eu levava esse negócio. Não, você vai levar um sanduíche sim. Ou você vai comprar algum iogurte ali, que se der, Natural. natural, um iogurte hiperproteico, dá pra gente colocar. Ah, mas e o fósforo? Ou bota animal, se der, bota alguma proteína vegetal. Enfim, alguma coisa você vai comer, abençoado de Deus. Ou você vai comer um pote de salada de fruta que você já comprou pronto, né? Tem alguns... redes, né, de supermercados, de lanchonete, enfim, que tem. Ou você vai na lanchonete que tá do lado da tua clínica, se você não quer levar um lanche da tua casa, porque vai todo mundo olhar pra você que você tá com lanche, com marmita, com lancheira, e você vai comprar uma vitamina, você vai tomar um suco, você vai comer uma tapioca com ovo mexido, com queijo, com banana, com, sei lá, entendeu? Então a gente tem que ver aonde você tá inserido. Primeiro, na verdade, como que faz para emagrecer? Identificar quais são os seus problemas. Você me trouxe um que saiu da clínica morrendo de fome. Então, eu tenho que te botar com algum alimento que dê para você comer, que não vai te levar a comer uma esfirra, uma coxinha, um hambúrguer, uma pizza, né? Pipoca, né? No Rio, pacotão de pipoca ali do centro do Rio. Não pode também. Aquela cheio de leite condensado ou com bacon frito que é carbono, que é preta. O assunto para outro podcast Né? com ela. Outro assunto. A questão da air fryer, né? Então, assim. E aí, isso é um ponto. Outra coisa, por que é difícil emagrecer? Você faz atividade física? Vamos conversar sobre isso. Vamos delivery, iFood. O que você pede? Qual é a frequência? Fruta, verduras e legumes. Você não tá comendo... Não, André, eu não como a folha porque tem potássio, né? Ah, tá. Mas a coca é zero. Não vou beber suco de laranja porque tem laranja é potássio. Mas, assim, o refrigerante zero pode, não tem problema nenhum. É zero. É zero. A pizza é só de marguerita, mas você come também, por ser só de marguerita, 4 fatias, né? Porque não sustenta. Eu já ouvi essa também. A pizza de marguerita não sustenta, Adriele. A pizza mussarela não sustenta. Aí você come 4 fatias. Falei, então come uma fatia daqui sustenta, por favor, porque se é pra comer uma, come daqui sustenta. Então, é difícil emagrecer. Eu falaria que é difícil como se fosse pra qualquer pessoa. Não importa se é paciente renal. É outra desculpa do paciente renal, né? Eu acho que sim, porque primeiro a gente tem que ir zerando, né, todos os pensamentos que a gente fala que são sabotadores. Eu chamo da famosa Jaque, eu acho que é a principal, a Jaqueline. Então, já que eu faço diálise, já que eu saio tarde da diálise, já que minha diálise é 11 horas, então não tem como almoçar, já que eu moro longe para chegar na diálise, e aí eu vou ter que comer realmente um miojo. Pô, Adriele, o que eu vou comer? Se eu tenho 10 minutos para almoçar, não tem como não comer isso Sempre daqui. Tem como, né? Então, a gente tem que entender aonde que é que tá pegando para a gente traçar a estratégia. Mas dá, sim, para emagrecer. É mais difícil? Não sei, porque depende da idade, do sexo, de atividade física, de rotina, mas é possível. Perfeito. Agora, Adri, vamos ter um bate-papo agora sobre alguns tabus dessa questão de recepção de clínica, né? Que é a anemia, uma doença renal. Assim, gente, você senta numa recepção, você ouve umas coisas assim maravilhosas sobre anemia. Não, vou comer fígado. Não, vou botar prego no feijão. Eu ouvi isso, acredite. Vou botar prego, cozinha prego junto no feijão, é maravilhoso. Não, miúdos, fígado. Ai, meu hematócrito tá baixo. Vou comer fígado e não sei o quê. Aí eu tinha uma época que eu era mais... não, gente, é assim, a eritropoetina humana, enfim, é um hormônio, então o seu hematócrito não vai subir porque você está comendo 1 quilo de fígado e tal. Mas agora a gente tem aqui uma nutricionista especialista em doença renal para quebrar de vez com esses tabus da anemia, que eu conheço muitos pacientes que precisam dessa informação, tá?
para quebrar de uma vez por todas esse tabu. Gente, hematócrito baixo, ela vai explicar. Eu não vou falar, ela vai explicar. E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que eu sempre falo, né, para os meus pacientes, né, em consulta, então estou tentando trazer exatamente a mesma maneira que eu falo, estratégia, de uma maneira mais simples de entender. A gente tem que saber a causa da anemia. A anemia é igual dor de cabeça. Um monte de coisa pode causar. Você fala, tô com dor de cabeça, joga no Google. Você pode ter de ser uma coisinha que você comeu a morrer daqui a 2 segundos. A anemia é a mesma coisa. A anemia tem 1000 coisas. Então, primeiro a gente tem que saber qual é a causa da sua anemia. Entendi. Da doença renal crônica, a principal causa, assim, que a gente relaciona é a deficiência da eritropoetina, que é um hormônio. Gente, assim, hormônio não tem como o nutricionista mexer, desculpa, tá? Então, assim, o nutricionista que fala pra você que resolve o seu problema e se o problema for hormônio, não resolve, não. Então, eu falo pra vocês, ó, eritropoetina eu não mexo, PTH eu não mexo, diretamente. Tipo assim, como que eu faço essa eritropoetina aumentar, né? Como que eu faço? Não faço. Porque o rim tá com baixa função renal. Ele que ativaria. Se ele não tá ativando, não tem alimento que eu coloque porque eu preciso desse hormônio. Entendi. De uma maneira mais simples de entender, é como se você chegasse em casa, não acendesse a luz de casa e quisesse ter luz. Ah, mas eu paguei a conta? Por que a luz não acende? Você foi lá e acendeu? Ou então aquele clássico, né? Você abriu a porta da geladeira, tá a garrafa vazia. Você não encheu? Você não encheu, ela vai ficar vazia. Ah, mas a garrafa tá até gelada, mas não tem água. Então, a eritropoetina é isso. Quando você tem uma deficiência desse hormônio, eu preciso introduzir ela através de injetável. Uhum. Então, não tem como. O que isso significa? O que é pagar a luz? Né? Pagar conta de luz. É você ter ferro. Então, às vezes, a pessoa repõe ferro e tem anemia. Às vezes, mesmo repondo ferro, a pessoa vai ter anemia, porque ela não tem deficiência porque ela não repôs a EMAX, né? A eritropoetina. Então, a gente, tipo assim, mesmo com ferro, a gente tem que ver o hormônio. Primeiro ponto. Segundo, qual é o tipo da anemia? Tem anemia por deficiência de vitamina B9, B12, por ferro. Anemia por má formação da hemoglobina, em formato de foice, enfim. Então, você tem que saber qual é a deficiência. E aí, repor ferro. E na alimentação, repor as vitaminas e os minerais. Por isso que aquele exame completo, é importante. Por que um dos motivos que eu peço um exame maior? Porque o paciente, às vezes, tá tomando ferro, tá com eritropoetina, às vezes com ferro errado, mas um bom nefrologista te ajuda, né? Que às vezes não é oral, tem que ser venoso. Uhum. E graças a Deus eu sou super feliz com as parcerias que eu tenho de nefro. Então, assim, eu ligo e falo, pelo amor de Deus, né? Então não tem problema, quando vem, já vem certinho. Mas assim, tem ferro, tem eritropoetina. Por que ainda tem anemia? Por que a hemoglobina tá baixa? Por que hematócrito tá baixo? Calma aí, tem B12? Tem B9? Tem zinco? Tem selênio? Ou seja, são minerais e vitaminas que ajudam a esse ferro ser transportado. Ah, entendi. Então, na alimentação, claro, botar ferro, bife de fígado, nada disso, não, né? Não, por favor. E aí a gente vai repor com a ingestão de, sim, as carnes vermelhas, tem ferro. As folhas verdes escuras, tem ferro. Mas jamais ela vai ser capaz de repor o ferro. Ela é complemento, tá? Por exemplo, tem gente, não vou tomar um remédio porque eu tô comendo couve, brócolis. Tipo, não. Um comprimidinho de ferro equivale, às vezes, a 1 quilo. Sabe o que eu acho que acontece, Adriele? É que quando o médico, aí vem de novo de como o profissional trata aquele paciente. Quando o médico chega para o paciente e diz que ele está com hematócrito baixo, ele não fala que ele está com hematócrito baixo. Talvez até resolveria o problema se falasse só isso. Você está com anemia. Uhum. A gente tem que aumentar sua eritropoetina. O paciente vai lembrar do vô, da avó, e vai botar tudo. E vai, o médico disse que eu estou com anemia. Como a Adriele falou, tem várias anemias. A anemia que a gente tem não é uma anemia relacionada unicamente ao ferro. Sim. Pode estar relacionada. Exato. Mas, geralmente, quando está relacionada a esse hormônio, que é a eritropoetina humana, não tem a ver com a alimentação. Você vai comer 1 quilo de couve, de tudo que você quiser. Eu falo assim, você pode mergulhar numa caixa d'água de suco de laranja, comer um caminhão de couve, não vai te resolver. Beterraba, enfim. Não vai resolver. E acho que, de novo, a desinformação. E aí, eu acho que falar bem a gente pode falar, né? Então, só mal que a gente pode. Porque, assim, não tem como lembrar, né, da live que a gente fez com a doutora Bianca, né, com a nefrologista, Bianca Bastos. A Bianca é maravilhosa. Por que eu falo isso?
Porque, às vezes, ela também, como médica, a gente conversando, ela falou, às vezes ela pega a paciente, ela falou assim, Dri, não é oral, tem que ser venoso. Então, às vezes, assim, até essa questão do médico, explicar para o paciente também por que eu quero que que tá você tome acontecendo o aí? ferro venoso. Então, por que não oral? Né? Igual essa troca de nutricionista com nefro é muito importante. Eu passei um paciente para ela, falei, Bianca, eu tô te passando esse paciente. Se ele te ligar, eu quero que você atenda ele o mais rápido que você puder. Porque o ST dele tava 7 ou 8. ST. IST é o índice de saturação de transferrina. Ele mostra o estoque de ferro. Então, às vezes, você vê anemia, por exemplo, por hemograma, hematócrito, mas não ali IST, que é o índice de saturação de transferrina. E aí, o normal é no mínimo 20, o dele tava 8. Eu E tenho ele, um eu falei grande assim, problema com relação e a ele isso. tá só com suplemento oral. Ele só tá com ferro oral. Eu falei assim, eu melhorei a alimentação, botei folha verde escura, né? Vamos melhorar a fonte ali, que tem tanto folha verde escura, tem tanto ferro como também tem ácido fólico. Botei levedura nutricional, tem B12. Tá no conservador, não podia aumentar muita carne, mas a alimentação eu fiz, falei, mas não dá pra manter esse paciente sem. E aí ela pegou, depois ela me respondeu, Dri, não só entrei com injetável, como precisava de eritropoetina. Então, assim, a alimentação ela é importante, mas você ter também essa questão do medicamento. Quando que vai ser o ferro oral? Quando que vai ser o ferro injetável? Por quê? Eu nunca tomei, mas é chato. Eu fico imaginando você tomar várias injeções. Uhum. Então, você tomar uma injeção sem saber o motivo é pior ainda. Aí o paciente não toma. Verdade. Entendeu? Aí tem o quê? Cansaço, má disposição, queda de qualidade de vida. Apatia. E aí fica lá, não vou tomar, ou então... E é legal você falar disso, porque eu sou meio fora da curva nesse sentido. Né? Porque eu tenho um índice de saturação baixo e um hematócrito altíssimo, de 50 e pouco. E eu já passei por vários hematologistas, então a doutora Manuela, um beijo. Tadinha, ela dá nó em pingo d'água, porque eu fico nessa. Aumenta o ferro, o hematócrito vai lá nas alturas. Tem que diminuir esse ferro. Aí o hematócrito é uma coisa assim que, enfim, mas eu sou meio fora da curva, mas às vezes se você estiver passando por esse problema também, grita seu médico. Exato, que é onde você vai olhar. Tem muito isso, né? Nenhuma conduta é única. Então, assim, aumenta aqui. E é individual. E diminui aqui. Então, assim, o exame, vou te dar isso aqui. Se aumentar, a gente diminui. Ou então, igual a gente, no seu caso, vamos ver agora, né? Próxima consulta, por favor. Vamos ver B12, B9, vamos ver zinco, vamos ver os outros minerais para ver se a gente ajuda. Porque a anemia, elas são várias pecinhas. Então, a gente vai aumentar folhas verdes escuras, a gente vai aumentar as carnes, né? A gente vai colocar ali também outros alimentos que tenham essa ação. Mas nenhum alimento vai ser capaz de te curar nada. Então, assim, não vou tomar medicamento porque a alimentação já tem ferro suficiente. Não. Bom, acho que a gente conseguiu falar de tudo. Gente, essa é a Adriele Vargas. Como vocês viram, ela é especialista. O trabalho dela é único. O atendimento dela é ímpar. Sério, ela é um achado. Tô eu aqui puxando sardinha. Ela é um achado real, porque o legal do atendimento da Adri é que, além de ela dar vários tapas na cara da gente, como ela deu alguns aqui nessa live indiretamente, não sei se vocês perceberam em mim, é que ela, quando ela te mostra um plano pronto, fala, cara, tipo, não, é extremamente possível. Não é impossível. Por que a galera bota também um tabu também tão grande com relação a isso? E ela, gente, ela é parte do nosso time, do Conecta Rim, por isso eu fiz questão de trazer ela aqui para vocês no episódio de hoje, nosso segundo episódio, para falar desse tema. Eu elaborei esse roteiro, quando eu mostrei o roteiro para ela falou, eu acho que não vai dar tempo. Eu fiz de tudo para que desse e conseguimos, eu não sei se a gente extrapolou o tempo ou não, mas enfim, mas conseguimos. E ela é parte da comunidade Conecta Rim, tá? Comunidade Conecta Rim, gente, vai lá nas nossas redes sociais, faça a sua inscrição. A gente teve a ideia da comunidade para levar justamente isso. É isso que a gente quer levar para os pacientes, para os familiares. Informação é informação de qualidade, apoio psicológico, orientação nutricional, orientação física. Inclusive, semana que vem, tá? Na terça? Na segunda-feira, tá? Ela vai estar já com o atendimento dela na comunidade. Então, faça a inscrição, ela é parte do nosso time. E eu aqui
assim, eu tinha me preparado para fazer uma coisa tipo apresentador, ia ter eu lendo o roteiro, tipo apresentador, Ah, ia ter uma coisa embalada para você, mas a nossa amiga e também parte do time, Ana, a gente combinou, mas enfim, a vida é assim, assim. tem os seus percalços e ela não pôde, enfim, mas assim, eu quero apresentar ela a vocês como parte integrante do nosso time. Vou presentear ela, tipo, selando essa Que participação. lindo! Vou presentear. Finge que tá Obrigada! embalado Tá, num laço, tira um laço tirar o lindo. laço. A edição vai botar, né, uma coisa bonita pra gente ali, Tira- a Já rasguei a embalagem, embalagem, que a pessoa é tá? delicada. Nossa Olha, minha caneca, caneca. Eu tipo, cheguei aqui, eu falei assim, você tem poxa, eu caneca. nem tinha. A inveja bateu. Eu falei, você tem caneca, eu vou beber na taça, mas tem problema, agora eu tenho caneca. Idri, muito obrigado não só por fazer parte desse projeto, mas muito obrigado por vir, por trazer esse bolo gigante de informação que a galera precisa. E obrigado por você ter quisto, né, entrar nesse ramo de doença renal que eu acho que é carente. Eu acho que ainda é carente, apesar de hoje, por eu estar inserido nesse É, nicho, surgem várias, né? eu conhecer vários, eu sei que é carente. E parabéns. Obrigada. Parabéns, de verdade. Agora, se você quiser deixar algum recado, deixar um recado para o público, Tá. enfim. Obrigada, primeiro, Alisson. Muito legal esse bate-papo, né? A gente fala, e eu digo, né? A nutrição renal é o que faz meus olhos brilharem, né? O coração acelerar e a mente explodir. Então é sempre muito bom, nem vejo a hora passar. E para quem está assistindo, chegou até aqui, se você assistiu até o final, muito obrigada pela companhia, porque você gosta muito, né? Ouvir a gente falar esse tempo todo é porque você gosta, você se interessa pelo assunto. E eu quero deixar aqui de verdade, meu recadinho não é normal. Então, a doença renal crônica não é normal um monte de coisa. Então, saia da caixa. Então, se eu puder deixar um recadinho que eu falo sempre, a doença renal crônica é um fato, assim como as suas escolhas. Então, a gente escolheu fazer parte do Conecta Rim. Eu estarei lá segunda-feira, né, 7 horas da noite, para poder a gente conversar. O nosso primeiro encontro será para tirar dúvidas, pode, não pode, de tudo. E é isso, para você realmente poder fazer outras escolhas, melhorar a qualidade de vida e ver que tem muita vida além do valor da creatinina. Então, muito obrigado e que fique esse recadinho, né? A doença renal crônica é um fato, não temos como parar ela, né? No ponto de vista, não vai existir mais, mas a gente pode trabalhar e aprender outras escolhas. Acho que é esse o recadinho. Muito bom, André. Muito obrigado. Gente, obrigado quem ficou até agora com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assine aí, ative o Sininho, sininho, ativa o sininho. tá? E compartilhe para mais pessoas. Mas eu não tenho problema renal. Mas conheço um amigo, conheço um familiar e tal. Compartilhe para a gente continuar levando informação e informação de qualidade para mais pessoas possíveis. Muito obrigado por ficar com a gente até agora e até a próxima. Tchau.